Louvado seja o Senhor. Vamos estar ouvindo a palavra da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 44. Nós vamos estar hoje ouvindo duas mensagens aqui nessa noite. Eu vou dividir aqui nosso programa hoje em duas mensagens. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. E diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo, meus queridos, ele vem trazendo analogia, falando sobre corpo espiritual e corpo carnal. O ser humano, ele é tricotômico. Ele tem três essências: corpo carnal, corpo espiritual e alma. Esses três é quem compõe o ser humano. O homem, ele tem um corpo espiritual e ele tem um corpo carnal. Ele é uma alma a qual contém esses dois corpos. Nós vamos ver isso quando Deus ele vai criar o homem. No versículo 26 do capítulo 1, o Senhor ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali Deus cria o espírito do homem, o corpo espiritual, que é a essência de Deus no homem. O corpo carnal, nós vamos ver no versículo 7 do capítulo 2, o Senhor falando: e formou o Senhor o homem do pó da terra. Agora o Senhor cria a carne, o corpo carnal, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Agora, quando Deus sopra o espírito no corpo que é formado, o homem passa a se tornar alma vivente. Nós temos então agora as três partes que completam o homem: corpo espiritual, corpo carnal, alma. O ser humano, ele tem dois corpos que duelam entre si. O próprio Paulo ele vai dizer isso, que é uma luta entre espírito e carne, para ver quem vai vencer. Jesus, quando está no Getsemane orando, que chama os seus discípulos, eles não conseguem orar, que eles estão dormindo. A Bíblia diz: Jesus diz assim: olha, não podeis velar comigo nem sequer uma hora? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o corpo espiritual ele está pronto. Ele está pronto para adorar o Senhor, ele está pronto para se render a Deus, ele está pronto para se entregar, ele está pronto para se doar, mas a carne não. A carne ela vai resistir. E por que é que a carne resiste? Porque a carne ela foi contaminada pelo pecado. Quando Adão está no jardim do Éden e ele come do fruto que o Senhor havia proibido que ele comesse, a sua carne foi contaminada pelo pecado. O seu corpo espiritual morre e ele é contaminado pelo pecado. Nós vamos ver no versículo 26 dizer que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Adão cai, ele peca. A partir de Adão, então, a Bíblia vai dizer agora que Adão gera filhos, não a semelhança que ele tinha lá de Deus, mas a semelhança dele agora, contaminado, com o corpo contaminado. Então essa carne, ela está contaminada pelo pecado. E essa carne terá que ser purificada. Essa carne terá que ser limpa. E quando é que ela vai ser limpa? Quando nós recebermos o nosso novo corpo. Quando formos transformados.
Paulo ele vai dizer, porque convém que isso que é mortal, essa carne mortal, ela se revista da imortalidade. E esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Qual é o corpo corruptível? Qual é o corpo mortal? Esse. Esse corpo aqui é mortal, é corruptível, porque ele foi corrompido pelo pecado quando Adão se contaminou desobedecendo ao Senhor. Quando ele desobedece, ele automaticamente deixa que o pecado adentre dele, matando o seu espírito e contaminando a sua carne. Então, Paulo aqui ele vai dizer que semeia-se o corpo natural, ou seja, o corpo carnal, que é esse corpo aqui, ele vai ser semeado para nascer um corpo espiritual. Mas como é que nós fazemos isso? Há um duelo, há uma briga constante entre espírito e entre carne. Entre aquilo que é natural e entre aquilo que é espiritual. E no meio dessa briga está a alma. A alma é o cerne do ser humano, a alma é a vontade, a alma é o desejo. O corpo carnal, ele tende a gostar daquilo que é carnal. Aquilo que o mundo natural oferece. O que é que o mundo natural ele oferece ao ser humano? Orgia, prostituição, bebedeiras, glutonarias, confusões, intrigas, discórdia. É isso que o mundo natural oferece. E é isso que o corpo natural, o corpo carnal, ele quer. Ele gosta dessas coisas. Ele anseia por isso. É as obras da carne, aquilo que Paulo escreve aos Gálatas. As obras da carne desse corpo é isso. É prostituição, glutonaria, discussões, confusões, intrigas. É isso. Mas o que é espiritual? O que é que o corpo espiritual ele quer? O corpo espiritual ele anseia por aquilo que é de Deus. São os frutos do Espírito. Amor, paz, bondade, fidelidade, fé, domínio próprio, mansidão. É isso que o Espírito quer. Ele quer mostrar a vontade de Deus. Então, quando eu começo a meditar na palavra, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a mergulhar nas Escrituras, eu começo a alimentar o meu corpo espiritual. Ele começa a ser alimentado, então ele começa a sobressair. Então a minha alma, que está no meio desta briga entre espírito e carne, ela vai tender aquilo que está mais forte. O que é que está mais forte? Aquilo que eu estou alimentando. Se a minha alma está sendo alimentada pelo lado espiritual, a minha alma ela vai anseiar por aquilo que é espiritual. Então eu vou ter o desejo de estar na presença de Deus. Eu vou ter o desejo de estar na casa do Senhor. Eu vou ter o desejo de servi-lo. Eu vou ter desejo de sacrificar-me para Deus. Eu vou ter desejo de fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque eu estou alimentando o meu espírito. Eu estou lendo a palavra, eu estou indo à casa de Deus, eu estou jejuando, eu estou orando. Então, automaticamente a minha alma ela vai anseiar por isso. Por isso o salmista ele vai dizer: a minha alma anela por ti, Senhor. A minha alma nela anseia por ti como a corça anseia pelas águas. Como a terra seca anseia pela chuva. Ele vai dizer: uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o meu espírito está sendo alimentado, a minha alma vai tender para isso. Mas quando eu deixo de lado a palavra, a oração, eu deixo de lado de buscar a presença de Deus e eu começo a alimentar a minha carne, eu vou para festas, eu bebo, eu me prostituo, eu me drogo, eu faço tudo que o mundo está oferecendo, automaticamente a minha alma, ela vai anseiar para isso. Porque a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. A minha alma, ela vai anseiar por estar ali, estar em festas, perder a minha noite ali na prostituição,
nas bebedeiras, nas drogas, acabando com o meu corpo espiritual, físico e condenando a minha alma ao inferno, porque eu estou alimentando a carne. A carne, ela quer isso. A carne, ela quer se aprofundar no pecado. A carne, ela quer se aprofundar naquilo que enche ela de desejos, de anseios. Então a minha alma, ela vai querer isso, ela vai mergulhar nisso. Então há um duelo constante, há uma briga constante entre espírito e carne, e a alma, ela vai tender para quem está mais forte. Ela vai prender para quem está mais forte. E quem é que você está alimentando? Quem é que você está nutrindo? Quem? Quem você está alimentando? A sua alma, o seu lado espiritual ou a sua carne? Isso vai determinar para onde você vai. Se hoje é a sua carne que está sendo alimentada, se você não ora mais, se você não lê a palavra, se você não jejuma, se você não vai mais à igreja, se você não vai mais adorar o Senhor, você está alimentando a sua carne. Porque você começa a olhar para aquilo que satisfaz a carne. Você começa a sair, a procurar algo que te distraia. Você começa a ir para a rua. Você procura amigos que vão falar sobre aquilo ali. A sua carne vai destruir você. Mas se você hoje quer mudar a sua vida e quer um compromisso com Deus, quer ter direito à vida eterna, você tem que alimentar o seu espírito. Você tem hoje buscar a presença de Deus. Hoje se render à presença do Senhor. Hoje se render à vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Paulo vai dizer, não se contaminem com aquilo que está no mundo. Não se amoldem aquilo que está no mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam compreender quão boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para você usufruir disso, você tem que estar alimentando o teu espírito. O teu espírito tem que estar forte, para que ele possa conduzir a tua alma em direção ao Senhor. Então busque a presença de Deus, satisfaça o Espírito, a vontade do Senhor para você, e você verá que realmente Deus ele vai cumprir na sua vida tudo que ele tem para fazer. Todas as promessas de Deus vão acontecer a partir do momento que você se rende à vontade dele na sua vida.